Será que o Deus do judaísmo é o mesmo do cristianismo? Fica até o final e você vai receber a resposta desta pergunta. Eu sou Cianuco Monteiro e vocês estão sempre bem-vindos ao canal Só para Esclarecer. Se é a sua primeira vez aqui neste canal, inscreva-se. Ative o sininho das notificações para que você esteja por dentro de todos os vídeos. Deixa o seu like e partilha esse vídeo com quem precisa aprender mais sobre este assunto. Pois é, este vídeo é resposta a um vídeo que eu vi no YouTube, onde aparecem dois rabinos, suponho que sejam dois rabinos do judaísmo, que respondem a esta pergunta. Será que o Deus do cristianismo é o mesmo Deus do judaísmo? Então, eu queria começar com os conceitos que eu tinha no passado. Bem, quando eu estava no cristianismo, eu acreditava que Deus não era um, que Deus era três. Ou seja, que tinha um Deus Pai, depois tinha o Deus que se manifestou, Filho, e o Deus Espírito Santo. Dá para entender? Ninguém entende isso, eu também não entendia. Mas a gente aceitava porque ou aceita ou você é um herege. E tinha que aceitar por fé, ou seja... E fé não discute. E não se discute. É uma coisa, é confuso, mas a gente ficava preso a esses conceitos. E aí, dentro desses conceitos, há uma série de coisas complicadas, né? Porque alguns acreditam até que os três é um com três manifestações. Aí a gente fala, mas como é que é? Ele está na cruz, ele fala com ele mesmo, é muito confuso, gente. Mas se aceitava as coisas pela fé. E esse Deus, quer dizer, o Deus Pai, ele não perdoa, não. É engraçado porque é apresentado como um Deus muito misericordioso, mas que quando alguém tem uma dívida com ele, não tem perdão, alguém tem que pagar. Ele não, na verdade, sem a gente notar, ele não perdoa. Porque no nosso conceito que eu tinha no passado, o filho tinha que pagar. Aí ele pagando a dívida, aí eu estou livre. E não só eu, mas todos que levantam a mão. Ou seja, não tem como isentar a dívida. Se deve algo a ele, tem que pagar. Alguém tem que pagar. Isso é um outro conceito. E a outra coisa que também eu questionava, era uma misericórdia, entre aspas, muito grande e uma rigidez muito grande também. Por quê? Uma pessoa que passou a vida toda roubando, matando, de repente ela levantou a mão e falou, eu aceito esse Messias, e ele é Deus. Pronto, essa pessoa vai para o céu. Outra pessoa, mesmo que foi uma pessoa que tentou ajudar várias pessoas, mas não levantou a mão, vai para o inferno. Tudo isso era muito confuso, né? E eu acho que muita gente que está dentro do cristianismo passa esses mesmos conflitos. Eu pensava nessas coisas, até que, obviamente, fui desenvolvendo, estudando a Torá e me libertei de tudo isso. Hoje, né, como eu falei, estou num processo de conversão ao judaísmo. Saí totalmente da doutrina cristã. Mas eu queria trazer tudo isso para vocês pensarem. E falar com o Dó também, como é que funciona isso, Dó? É o mesmo Deus ou são dois deuses diferentes? Como que eu sempre falo, primeiro, não basta que cristianismo e judaísmo não são a mesma coisa. Vamos acabar com esse mito que cristianismo veio do judaísmo. Não, nunca foi nada disso. Totalmente oposto ao judaísmo. E não basta isso, o Deus do judaísmo não é o Deus do cristianismo. Primeira coisa, no judaísmo, Hashem, Deus, chama o que você quiser, ele é ilimitado, onipotente, sabe tudo, capaz de tudo. Se ele quer perdoar, ele pode perdoar desde o princípio. E não precisa toda a jogada para fazer alguma coisa. Se ele quer perdoar, perdoa. Se não quer perdoar, não perdoa. Bem, esta pergunta não é nova. Esta pergunta já era feita pelos judeus que se convertiam ao cristianismo há cerca de 2000 anos atrás. Os judeus que se convertiam ao cristianismo se perguntavam: será que ao abandonar a religião dos nossos pais, será que ao abandonar o judaísmo e nos convertermos para o cristianismo,
não estamos mudando de Deus. Foi isso que levou o autor aos Hebreus a escrever a epístola aos Hebreus. Ou seja, a epístola aos Hebreus foi escrita para os judeus cristãos, a fim de alertá-los sobre o perigo deles voltarem ao judaísmo, que é a religião antiga. Ao perigo deles saírem da realidade para voltar às sombras. Porque o Antigo Testamento é a sombra, cuja realidade é o Novo Testamento. E diz assim o capítulo 1, começa assim, do livro aos Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. É curioso, né? A resposta foi dada aos judeus. Deus, o mesmo Deus, não outro Deus, que antigamente falou e de muitas maneiras, falava por meio do Urim e Tumim, falava por meio dos profetas, falava por meio dos sacerdotes, falava por meio de visões, por meio de sonhos. Neste último tempo, este mesmo Deus falou-nos de outra maneira, mas dessa vez pelo Filho. Essa epístola, como eu disse, foi escrita para prevenir contra a apostasia. Naquele momento que a epístola aos Hebreus foi escrita, significa que ainda o templo dos judeus ainda não havia sido destruído, ou seja, a epístola aos Hebreus foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo, ano esse que o general Tito cercou e destruiu não só a cidade, mas o templo dos judeus. E é importante você reparar que o amigo que é o primeiro que fala neste vídeo, ele demonstra que ele passou pelo cristianismo, preferiu mudar-se para o judaísmo, mas ele não teve bases. Ele não teve bases ortodoxas sobre a teologia ou sobre a doutrina da fé cristã. Porque ele confunde triteísmo com tripersonalidades. Ou seja, quando os cristãos dizem que existem três pessoas em Deus, eles não estão com isso dizendo que existem três deuses. Quando a gente fala três deuses, estamos a falar do triteísmo. Quando nós falamos tripersonalidade, estamos a falar que em Deus existem três pessoas. E ele diz que é algo difícil de entender. Bem, vamos supor que não haja nenhuma dessas três pessoas e Deus seja uma única pessoa. E os judeus acreditam nisso, o judaísmo. Mas a minha pergunta era, esse Deus do judaísmo, como ele veio a existir? Sem pai, sem mãe, sem ser criado, de século em século, sendo ele todo poderoso? Nenhum judeu, nenhum rabino seria capaz de responder sobre a existência de Deus. Eles também aceitam isso pela fé. Aceitam que Deus existe, que Deus é onipresente, é onipotente, pela fé. Então significa que há coisas que transcendem a compreensão humana. Significa que, como o próprio Antigo Testamento disse, que as coisas reveladas são para os filhos dos homens e as encobertas são para Deus. O dia que nós compreendermos Deus, ele vai deixar de ser Deus. Deus não pode ser compreendido pela mente. O finito não tem capacidade para compreender na sua totalidade a essência do infinito e do eterno. Então a gente aceita pela fé, tanto no judaísmo como no cristianismo. O termo trindade não está na Bíblia, não é um termo bíblico, é um termo teológico. Mas o facto do termo trindade não estar patente na Bíblia, assim o termo trindade, não significa que a sua realidade seja inexistente na Bíblia. Na Bíblia nós encontramos tanto no Antigo Testamento e com mais clareza no Novo Testamento, nós encontramos explicação sobre a realidade de Deus falando na pluralidade.
Eia, deixamos, façamos, quem há de ir por nós? Obviamente que Deus não estava falando com anjos. Façamos, os anjos não são co-criadores dos seres humanos. Nesse sentido, também gostaria de quebrar aquela teoria falaciosa de que o cristianismo não vem do judaísmo. Dizer isso é negar factos históricos, é negar que um indivíduo chamado Jesus, que era judeu, de pais judeus, e porque até há um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, que conta a história dos hebreus e fala sobre Jesus, mesmo sendo que Flávio Joséfo não era cristão, mas como ele era um historiador, e todo historiador é instruído a ter a neutralidade axiológica, ou seja, por mais que ele não concorde se o facto ocorreu, o historiador tem que anotar. Teria que negar o facto da existência de Paulo, de Pedro e de todos aqueles outros judeus que se converteram ao cristianismo. O cristianismo surge do judaísmo porque seu fundador era judeu. Eu aconselhava os rabinos, os amigos e irmãos do judaísmo, não se limitar apenas no Antigo Testamento, já que os cristãos têm os dois testamentos, mas a lerem muito Paulo. Paulo, ele mesmo que foi judeu, Paulo foi um grande rabino, um grande mestre. Paulo foi da seita do judaísmo chamados fariseus. Paulo sentou aos pés do mestre Gamaliel, um rabino muito competente, muito sábio da sua época. E Paulo escreve sobre os judeus. Paulo vai dizer na Epístola aos Romanos que ele estava triste, com profunda tristeza no seu coração, pelo facto dele ser judeu e ele compreender que os judeus não aceitaram a Jesus como Messias, porque eles caíram na pedra de tropeço. Que pedra de tropeço é essa? Paulo vai dizer que é Jesus essa pedra de tropeço, que confundiu os sábios. E Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram, diz também Pedro. Por outro lado, já que estou dizendo que é bom ler Paulo, ainda a falar sobre os judeus, ele vai dizer que quando eles leem Moisés, ainda há um véu sobre eles. Toda vez que eles se apegam em Moisés, há um véu espiritual. Não aquele véu físico que se rasgou, mas há um véu espiritual. E o próprio Paulo também vai dizer na Epístola aos Coríntios, nos quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Ou seja, há um véu espiritual que impede e impediu muitos dos judeus, não todos, porque há judeus que acreditavam em Jesus, há judeus que acreditavam que esse Jesus é o Messias. Então, isso de dizer que o cristianismo não surge do judaísmo é um discurso falacioso. Voltemos à questão da Trindade. Falei aqui de triteísmo. Como eu já tivera dito no princípio, não significa que hajam três deuses, mas significa que em Deus há três pessoas distintas. Não se podem confundir as pessoas. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho. Estes três indivíduos, estas três pessoas, são um único Deus. Um exemplo prático que eu vou dar assim, humanamente falando, é um lar constituído por pai, mãe e filho. Não são três famílias, é uma única família com três indivíduos. Três indivíduos que fazem parte de uma única família. Isso é mistério, e esse mistério nós vemos no próprio casamento. Paulo vai dizer também que quando o homem e a mulher se juntam, e também no judaísmo está escrito assim, formam uma só carne. Mas o homem não passa a ser a mulher não passa a ser o homem. Quando nós falamos que o Messias, o Jesus, é Deus, estamos com isso a dizer que ele partilha dos mesmos atributos que o Pai. Se o Pai é onipotente, o Filho também vai dizer que todo o poder o Pai me deu.
Se o Pai é onisciente, sabe todas as coisas, Jesus aparece na Bíblia falando o pensamento das pessoas, conhecendo até o interior das pessoas. Falou isso, por exemplo, a Simão, sobre a mulher prostituta que ela havia murmurado por dentro. E muitas vezes Jesus dizia, por que arrazoais em vossos corações? Ele sabia logo o pensamento das pessoas, ele sabe todas as coisas. Se o Pai é omnipresente, Jesus vai dizer assim, eis que estou convosco sempre. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estou no meio deles. Então, quando falamos que Jesus é Deus, estamos falando que ele tem os mesmos atributos incomunicáveis do Pai. Incomunicáveis significa que ele não partilhou nem com anjos, nem com seres humanos. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos e coexistem de eternidade em eternidade. É claro que estamos a falar aqui de algo que transcende a compreensão do ser humano. Mas existem muitas outras coisas que transcendem a nossa compreensão, mas que tanto os judeus como os cristãos aceitam pela fé. Existe, claro, um grupo não ortodoxo, mas heterodoxo, que confunde também a tripersonalidade com tripla formas de manifestação de uma única pessoa. Digo dos unicistas, que dizem que Deus é uma única pessoa, mas que se manifesta com 3 nomes diferentes ou de 3 formas diferentes. No Antigo Testamento se manifestou como sendo o Pai, ele mesmo voltou, depois como Filho, e ele depois foi, e ele mesmo voltou como Espírito. Isso é uma confusão, isso não é fé cristã. Por isso, o irmão aí, ele diz, mas ele estava na cruz, ele é Deus, ele orou, falou com quem? Vocês perguntam assim, muitos testemunhos de Jeová também perguntam assim, mas se Jesus é Deus, com quem Jesus falava quando orava? E se Jesus é Deus, de quem é aquela voz que disse quando ele estava sendo batizado, tu és meu filho? Aqui é onde as pessoas estão confundindo o facto de afirmarmos que Jesus é Deus, estão confundindo as pessoas. Quem diz que Jesus é Deus, não está dizendo que Jesus é o Pai. Quando Jesus falava, orava, falava com o Pai. Eu aconselho a ler muito Paulo. Paulo, ele também não acreditava, para ele Jesus era um impostor. Ele próprio pediu cartas aos principais sacerdotes para perseguir a igreja. E quando teve um encontro com Jesus, o véu lhe caiu dos olhos e Paulo começou a enxergar. E Paulo, ele, antes de pregar aos gentios, embora fosse apóstolo aos gentios, sempre procurava uma sinagoga. Vocês podem ler os epístolas, ler as viagens missionárias. Paulo primeiro ia nas sinagogas e ele disputava Antigo Testamento. Vamos, está escrito, também está escrito. E diz a Bíblia que tem lugares que Paulo ganhava o principal da sinagoga. Logo, se o principal é ganho, muitos deles seguiam a Paulo. E outros não aceitavam. E Paulo disse, já que vocês acham que não são justos de receber a salvação, vou partir para os gentios. E assim então Paulo partiu para os gentios. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Não existe um Deus que se tornou mais bom, mais sábio, mais clemente, mais misericordioso, como também um outro grupo herético vai dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, vingativo, carrancudo, que só faz justiça, não tem misericórdia. Mas no Novo Testamento, o Pai de Jesus, que é o novo Deus bondoso, misericordioso e amor, tudo isso é heresia. O mesmo Deus que é amor no Novo Testamento é amor no Antigo Testamento. O mesmo Deus que é justiça no Antigo Testamento pune, é o mesmo Deus no Novo Testamento que puniu Ananias e Safira. É o mesmo Deus no Novo Testamento que vai continuar e vai julgar os vivos e os mortos. Esse é apenas uma chega sobre esse vídeo, porque eu não quero me alongar e não quero que o vídeo faça mais de 17 minutos e já estou quase nesse tempo, mas é só para dizer que os meus caros amigos do judaísmo estão enganados. Qualquer inquietação de vocês que assistirem esse vídeo, qualquer pergunta, eu vou ficar atento aos comentários, vou responder e posso fazer um outro vídeo esclarecendo melhor.
Espero que não tenha me escapado nada na mente e tenha falado o suficiente para você compreender que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Quando Jesus Cristo disse que eu não vim para trazer paz, mas vim para trazer espada e colocar os pais em dissensão com os filhos contra pais, mãe contra mulheres, e depois diz, quem não aborrecer pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Tudo isso cumpriu-se neste período que os judeus estavam a ser desprezados pelas suas famílias porque eles tinham deixado a religião judaica para se converter à igreja de Cristo. E eles tinham que decidir, ou Cristo ou voltar. Mas se voltar, o autor vai dizer, horrenda coisa é cair da mão do Deus vivo. Mas se voltar, ele vai dizer, e você leia a Epístola aos Hebreus, leia com esse entendimento, que foi escrito para os judeus cristãos que queriam regressar, mas é um alerta contra o perigo da apostasia. E ele vai dizer que esse Cristo é maior que o sacerdote, Cristo é maior que os profetas, Cristo é maior que os anjos, o pacto de Cristo é superior ao pacto da antiga aliança, pois os judeus pararam de sacrificar animais como rituais para agradar a Deus, porque o Cordeiro de Deus já foi morto, embora eles neguem este Cordeiro. Mas quando eles fazem repetidas vezes aqueles sacrifícios, o autor aos Hebreus vai dizer, já não resta nenhum sacrifício. Se depois de conhecer esse Cristo, de experimentar os dons espirituais e provar do dom da salvação, voltar, já não resta mais sacrifício, porque o maior sacrifício é aquele que você está abandonando. Deus abençoe e espero que o véu espiritual caia dos olhos daqueles que assistirem esse vídeo. Eu estou aqui, podemos partilhar sobre a palavra de Deus. Deus abençoe, estamos juntos.